Nunca foi previsto ser a tempestade da década. No fim de setembro, uma perturbação virou tempestade tropical e depois o furacão Helena. Resumia-se a mais um capítulo em uma temporada comum de tempestades no Golfo do México, onde furacões são esperados. E embora nunca devam ser subestimados, eles são uma força natural que as nações desta parte do mundo sabem como lidar. Era uma tempestade significativa e algumas horas antes de atingir a Terra, ela se tornou uma tempestade de grande porte. Mas eles achavam que poderiam lidar rapidamente com isso. Uma semana após o furacão Helena, a devastação nos Estados Unidos superou previsões. Centenas morreram e outras ainda estão desaparecidas. Na escala dos furacões americanos, Helena já é o mais mortal a atingir o território dos Estados Unidos desde o furacão Maria, e o mais mortal a atingir os 8 estados contíguos da América desde o furacão Katrina. Ela percorreu uma distância maior que o esperado, devastou comunidades que não esperavam ser atingidas e colocou boa parte do sudeste dos Estados Unidos de joelhos. Mas junto com a devastação, o furacão Helena trouxe um sinal de alerta. As tempestades, e especialmente as maiores tempestades dos Estados Unidos, estão mudando e o país não está preparado. Então, neste episódio especial de Megaprojetos, vamos analisar de perto o furacão Helena, a própria tempestade, a devastação que ela causou e o que essa devastação revela sobre os lugares que foram mais impactados. E vamos explorar Helena no contexto de um dos maiores e mais críticos megaprojetos de todos. Como as pessoas respondem a desastres naturais extremamente poderosos em uma época em que eles ocorrem com mais frequência do que nunca. Certo? Imagine isso! A tempestade que se tornaria o furacão Helena começou da mesma forma que todo furacão eventual começa, como uma zona de baixa pressão na umidade do Golfo do México tropical. Essas zonas de baixa pressão, movendo-se lentamente para o oeste, vai interagir com o ar do oceano, agitando e enviando ar fresco e úmido para cima, para formar nuvens de chuva e, em seguida, tempestades. À medida que as tempestades crescem, giram em torno do centro e os ventos aceleram. Só pode ser chamada de furacão quando atinge esse estágio. Mesmo uma tempestade fraca vai manter ventos de pelo menos 64 km por hora. No mínimo, os ventos de uma tempestade de força média vão ultrapassar 111 milhas por hora, ou 178 km por hora. A mais forte, conhecida na América como categoria 5, vai manter ventos de 157 milhas por hora, ou 252 km por hora, no mínimo, e não há limite superior. A quantidade de energia contida nesse tipo de tempestade é simplesmente incompreensível, mas vamos pelo menos tentar explicar. Se toda a energia dos ventos de um único furacão fosse aproveitada com eficiência perfeita, então essa tempestade poderia igualar metade da capacidade de geração de energia de toda a infraestrutura humana no planeta Terra. Quando a tempestade tropical Helena chamou a atenção mundial no fim de setembro de 2024, já seguia para se tornar furacão. Mesmo nos primeiros dias de Helena, já havia sinais sutis de que a tempestade poderia ser especialmente ruim. Na época em que Helena estava se formando, as águas do Golfo estavam com temperaturas completamente sem precedentes. Citando o cientista atmosférico Brian McNally aqui: isso é realmente impressionante. O conteúdo de calor do oceano no Golfo do México está quebrando recordes históricos. É 126% da média para a data. Fim da citação. Em regiões do Golfo, a superfície do mar está até 9 graus Fahrenheit, ou quase 2 Celsius, acima do normal. E não só isso, mas ele viajaria sobre uma área extremamente quente do Caribe, conhecida como as correntes de Loop, injetando ainda mais energia na tempestade, mesmo enquanto os ventos ao redor da área estavam praticamente inexistentes. Em condições ideais, esses ventos ao redor teriam enfraquecido um furacão em formação. Mas Helena tinha um caminho livre para ficar mais forte, praticamente sem oposição. Agora, prever um furacão é notoriamente um negócio arriscado, e isso se deve em grande parte a fatores ambientais e climáticos que tornam muito difícil modelar o caminho e a força de um furacão. As expectativas sobre Helena eram bem diferentes do que ocorreu, com os piores danos previstos antes da tempestade atingir Flórida e Geórgia.
Ela já havia atingido Cuba, México, próximo à cidade de Cancún e às Ilhas Caimán, indicando que o pior estava quase certamente a caminho: o trecho de mar aberto entre Cuba e a Flórida. Esperava-se que Helena se intensificasse rapidamente até se tornar um furacão de categoria, com ventos de cerca de 120 milhas por hora, 193 quilômetros por hora. Mesmo com comunidades da Flórida, especialmente no litoral, construindo casas e negócios mais resistentes a furacões, esses ventos ainda poderiam causar grandes danos, derrubar árvores e interromper eletricidade e água por dias nas áreas mais afetadas. A tempestade deveria causar mais estragos na região de Big Bend, na Flórida, e impactar as cidades de Tallahassee, com 100 mil habitantes, e Tampa, com 400 mil habitantes. No total, milhões de pessoas estavam na rota da tempestade, mas, assim que o furacão tocasse o solo, era esperado que ele fizesse o que todos os furacões fazem em terra: cair rapidamente de intensidade, voltando aos níveis de tempestade tropical em no máximo algumas centenas de quilômetros e eventualmente se dissipar e se transformar em pancadas de chuva. Nas horas que antecederam a chegada de Helene, ela continuou a se intensificar, eventualmente se tornando um furacão de categoria 4, com ventos sustentados de 140 milhas por hora, ou 225 quilômetros por hora. Ela chegou a Perry, Flórida, pouco após as 11 da noite de quinta-feira, 6 de setembro, e seguiu para o interior antes de virar ao norte. A trajetória prevista da tempestade já indicava que ela passaria pelo estado da Geórgia e depois seguiria para a cadeia de montanhas Apalaches. Essa cadeia atravessa o leste dos Estados, passando por comunidades e pelos estados da Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, Virgínia e Kentucky. Mas agora, a energia adicional acumulada dentro da tempestade prometia 2 desdobramentos muito perigosos e intimamente relacionados. A tempestade avançaria para o interior e, quando isso ocorresse, traria ventos fortes e chuva intensa, típica de furacão ou grande tempestade tropical. Além disso, a tempestade havia mudado. Suas nuvens de chuva estavam maiores e mais expansivas do que o esperado. Ou seja, à medida que a tempestade de movimento lento passasse por qualquer lugar em seu caminho, esse local teria que suportar uma chuva extrema por muito mais tempo do que se acreditava anteriormente. Se 1 metro quadrado de terra esperava 15 centímetros de chuva, agora receberá 30 ou até 45. Na Flórida, Helene traria uma devastadora ressaca em todas as áreas costeiras, o que significa não apenas ondas altas, mas uma elevação de todo o mar, cerca de 2,5 metros acima do seu nível normal. Foi o pior furacão a atingir a região da Baía de Tampa, na Flórida, em mais de 100 anos. Em outras partes do estado, a popular rede de restaurantes Waffle House fecharia várias unidades. Métrica que soa engraçada, mas é útil para mostrar a gravidade dos danos nessas áreas. Na Geórgia, mais de 28 centímetros, 11 polegadas de chuva caíram sobre Atlanta, o maior volume em 2 dias já registrado desde o início dos registros em 78. Essa água, não só em Atlanta, fluiria para rios e córregos, elevando-os a níveis inéditos. Na Geórgia, Carolinas do Norte e do Sul, Virgínia e Tennessee, vários rios atingiram níveis acima das maiores enchentes já registradas. Em uma comunidade na Carolina do Sul, a chuva chegaria a quase 2 polegadas, ou 55 centímetros. Muitas comunidades receberiam mais chuva do que já visto em memória recente. A tempestade geraria dezenas e dezenas de tornados, alguns dos quais devastaram bairros, em um nível ainda maior do que os próprios ventos do furacão conseguiriam causar. Com os ventos de Helena, árvores foram arrancadas do chão e derrubadas pelas chuvas de Helena. Deslizamentos de terra ocorreram de forma imprevisível e muitas vezes fatal. Quando a tempestade se dissipou em 9 de setembro, a terra estava devastada. O impacto do furacão Helena, em números agregados, não se compara a nenhum evento climático enfrentado pelos Emergency nesta década. É a tempestade mais destrutiva a atingir o território continental dos Estados Unidos desde o furacão Katrina, em 2005. No momento em que escrevo, o número de mortos permanece em 127, incluindo 113 do estado da Carolina do Norte, 48 da Carolina do Sul,
33 da Geórgia e outros 33 entre Flórida, Tennessee e Virgínia. Esse número de mortos certamente vai aumentar, e quando isso acontecer, os nomes que precisarem ser adicionados à lista provavelmente serão retirados para outra lista. A lista de desaparecidos. Atualmente, fontes oficiais estimam o número de desaparecidos em cerca de 200 a 300, mas há motivos para acreditar que pode haver muitos mais por aí. Listas de desaparecidos mantidas por cidadãos após o desastre. Mais de 1.400 nomes seguem desaparecidos até o momento desta publicação. Muitos desaparecidos podem ter sido levados pelas enchentes, e a esperança de achar sobreviventes diminui rapidamente. Se todos os 1.400 desaparecidos realmente estiverem mortos, então o número de mortos causado por Helena ultrapassaria até mesmo o do furacão Katrina, chegando a mais de 1.620, superando os 1.392 de Katrina. Para efeito de comparação, 135 pessoas ainda estão oficialmente listadas como desaparecidas após a passagem de Katrina. Quando se trata de danos materiais, esse número também continua aumentando. As estimativas apontam danos de quase US$ 1 bilhão, mas esses números foram divulgados antes de muitas áreas serem devidamente avaliadas. As perdas econômicas totais, de acordo com o Fiscal Times, podem acabar ultrapassando US$ 150 bilhões, mas os números sozinhos não contam toda a história. E embora não façamos uma lista exaustiva dos mortos, desaparecidos e relatos de sobreviventes, vamos destacar apenas alguns. Na Flórida, por exemplo, as áreas onde o furacão Helene atingiu com mais força sofreram níveis de danos que não viam há uma geração. Afinal, estamos na Flórida, um lugar acostumado a furacões. Mesmo assim, desta vez não foi suficiente. Na Baía de Tampa, mais de 1.000 pessoas precisaram ser resgatadas pela tempestade após recusarem evacuar. Um departamento de polícia local pediu que quem não saísse escrevesse seus dados no corpo com marcador, para facilitar a identificação pelas autoridades. Um morador descreveu a comunidade insular de Cedar Key como, abre aspas, completamente destruída. No estado da Geórgia, o meteorologista local chamado Bob Van Dylan resgatou uma mulher de um carro parcialmente submerso ao vivo na televisão. Em outras regiões do estado, enchentes devastaram bairros e tornaram várias estradas intransitáveis. Mais de uma dúzia de mortes ocorreram após pessoas serem esmagadas ou presas por árvores caídas. A indústria avícola da Geórgia, responsável por quase metade dos frangos consumidos no Zeshio, sofreu um golpe econômico que afetará todo o país. Por meses, Asheville, na Carolina do Norte, foi tomada por enchentes que destruíram vários distritos da cidade. O acesso à cidade foi interrompido em várias rodovias interestaduais por deslizamentos de terra. Em outras regiões do estado, parte da rodovia interestadual foi destruída pelas águas e várias cidades menores foram gravemente atingidas pelas enchentes. Spruce Pine foi quase destruída, ameaçando as cadeias globais por ser a única fonte de quartzo de altíssima pureza no Iowa, essencial para semicondutores. Em outra região do estado, uma fábrica que abastece grande parte dos Massachusetts com fluidos intravenosos foi inundada e forçada a fechar quase toda a comunidade. Chimney Rock foi destruída ou seriamente danificada pela enchente do rio Broad próximo dali. Na Carolina do Sul, cerca de 3,3 milhões ficaram sem energia, incluindo áreas que perderam totalmente o serviço. Equipes de helicóptero do Tennessee fizeram 8 resgates em enchentes, incluindo em Irwin, onde um hospital ficou submerso. Lá, várias pontes desabaram e várias rodovias interestaduais sofreram danos graves. Na Virgínia, mais 70 resgates em áreas alagadas ocorreram, enquanto danos menores foram registrados na Virgínia Ocidental, Illinois, Kentucky e Ohio. Descrevemos o impacto do furacão Helene com esse nível de detalhe estado por estado, em parte pelo simples motivo de que isso é importante. Helene, como outros grandes eventos climáticos destrutivos no mundo, não só ocupou manchetes, mas também mudou a vida de milhões e tirou a vida de centenas. Também relatamos o alcance e a escala dos danos. Ao focar no que deu certo e errado após o ocorrido, é importante lembrar que foi um desastre natural de grandes proporções.
O que o furacão Helene foi e o que ele fez estava completamente fora do controle de qualquer pessoa, comunidade ou governo, e por uma grande margem. Essa realidade torna fundamental uma resposta de emergência cuidadosa, competente e eficaz. As pessoas não controlam o clima, mas podem controlar suas respostas. Essa responsabilidade é das agências federais e também dos governos estaduais e locais. Líderes comunitários e quem tem poder de salvar ou acidentalmente tirar vidas. Para tanto planejar uma resposta quanto executá-la quando chegar a hora, vamos começar pelo lado positivo. Porque, como em muitos esforços de gestão de desastres recentes, há vários elementos na resposta que podem ser considerados um sucesso. No Sudeste americano, poucos hospitais fecharam totalmente, mesmo com apagões, inundações e falta de energia e água. Equipes de reparo de infraestrutura estavam de prontidão, preparadas para entrar em grande número nas áreas mais afetadas, e foi exatamente isso que fizeram. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências do país, a FEMA, já distribuiu cerca de 144 milhões de dólares americanos para os sobreviventes da tempestade. Forneceu 17,2 milhões de refeições e distribuiu 13,9 milhões de litros de água. Até 9 de outubro, mais de 200 pessoas receberam assistência direta das equipes de busca e resgate. Mais de 100 milhões de dólares foram destinados à restauração da infraestrutura de transporte crítica. Cada estado afetado por Helena cuidou de seus próprios esforços de ajuda. Além disso, muitas pessoas tiveram atitudes heróicas para salvar vidas durante a destruição. Após o furacão, comunidades se unem em vários locais, como mostra artigo da Associated Press sobre Black Mountain, Carolina do Norte. Próximo a uma manta francesa, um quadro improvisado exibia os nomes dos desaparecidos. Mulas levaram suprimentos médicos a casas nas montanhas, moradores buscaram água em riachos e cozinharam em fogareiros, enquanto todos cuidavam uns dos outros na região. A citação termina em quase toda a catástrofe histórica. As pessoas respondem se unindo, seja por causa do trabalho em uma função oficial ou simplesmente por decência humana e cuidado com os outros. E Helena não foi diferente. Apesar de muitos motivos para a esperança, o furacão Helena revelou tudo, desde elementos negligenciados da infraestrutura americana até falhas e descuidos no planejamento, passando por insuficiências claras nos protocolos de resposta a emergências. Entre todos os itens a comentar, talvez nenhum contraste tanto quanto a lista de desaparecidos. Atualmente, as contagens oficiais de desaparecidos, somadas entre os vários estados, colocam o número total na faixa de 170 a 300. Cidadãos criaram uma lista diferente, bem maior, mostrando que os relatos oficiais e comunitários de desaparecidos divergem bastante. Centenas de pessoas não aparecem nas listas oficiais. As listas da comunidade são sempre atualizadas com notícias de pessoas encontradas vivas ou mortas. Mas os nomes nas listas da comunidade não chegam às oficiais, constituindo uma barreira enorme, tanto para encontrar possíveis sobreviventes que ainda possam estar desaparecidos, quanto para notificar os entes queridos sobre o destino de uma pessoa desaparecida. Também estão entre os principais impactos no Sudeste americano os danos à infraestrutura de transporte crítico. Uma das principais rodovias interestaduais, a I-40, deve ficar fechada por vários meses depois que uma grande parte dela foi destruída. A I-26 também ficará fechada por meses. Deslizamentos dificultam o trânsito entre Carolina do Norte e Tennessee. Várias rodovias estaduais foram gravemente danificadas e permanecerão fechadas para reparos por tempo indeterminado. Enchentes e erosão nas margens dos rios destruíram ou derrubaram várias pontes importantes. Centenas de estradas na região estão fechadas e muitas demorariam semanas para serem reconstruídas, mesmo nas melhores condições. Ainda menos se tiverem prioridade sobre outras estradas que também precisam de reconstrução. Agora, simplesmente não há previsão para consertar muitas delas, não importa o quanto os moradores locais precisem que estejam funcionando. Após as estradas, vieram as barragens, onde felizmente as notícias durante e após Helene não foram tão ruins quanto poderiam. Apesar de vários incidentes de transbordamento de barragens e do medo generalizado de falhas catastróficas que poderiam ter matado centenas ou até milhares de pessoas, a maioria das barragens nas áreas afetadas conseguiu resistir, mas por pouco, no estado do Tennessee. Evacuação foi ordenada em Newport após relatos de falha em uma barragem rio acima,
mas depois confirmou-se ser um alarme falso. No condado de Rutherford, Carolina do Norte, a barragem do Lago Lurie teve as águas da enchente transbordando seu topo de 120 pés e fluindo descontroladamente, levando autoridades a pedirem que moradores fugissem para áreas mais altas. A barragem do Lago Lurie já era considerada em condição razoável antes de Helene chegar, e resistir foi mais questão de sorte. Outra barragem no leste do Tennessee quase colapsou durante a tempestade. Muitas barragens na região abriram todas as comportas de uma vez para liberar o máximo de água e reduzir a pressão. Não se engane, a ausência de colapsos de barragens é algo muito bom, mas não passa de uma bala desviada. Com tanta infraestrutura destruída, órgãos de emergência não conseguiram chegar a algumas comunidades afetadas pelos meios convencionais. Só para perceber que eles têm pouquíssimas soluções alternativas. Lançamentos aéreos de helicóptero nas áreas afetadas entregaram suprimentos essenciais, como comida, remédios e um pouco de água. Mas o restante teve que chegar por meio de cidadãos comuns fazendo o que podem para ajudar. Alguns desses cidadãos vêm por conta própria, helicópteros, deixando o que quer que os helicópteros possam carregar. Outros precisaram usar muitas mulas de carga, guiando-as por comunidades devastadas e paisagens destruídas para entregar o que os animais conseguiam levar. As comunidades devastadas pela montanha Helena às vezes são remotas e acessíveis por apenas algumas estradas escassas, que geralmente seguem os mesmos caminhos baixos. Serviria como canal para a água em enchentes repentinas. O processo para cidadãos intervirem também não tem funcionado bem. Na Carolina do Norte, um piloto de helicóptero tentando resgatar pessoas em uma comunidade isolada foi ameaçado de prisão e obrigado a parar o resgate. Outros relatos indicam que ele pode não ter sido o único. Depois, houve o impacto de Helene sobre os menos afortunados, especialmente prisioneiros em instituições correcionais durante sua passagem, como em uma prisão na Carolina do Norte. Os detentos ficaram 5 dias sem água ou luz, confinados nas celas e com mínima interação com o pessoal da prisão, sem serem evacuados. Na Flórida, uma cadeia localizada no caminho da tempestade não foi evacuada, apesar das ordens de evacuação para toda a comunidade ao redor. E esse não foi o único caso em que os presos se envolveram mais com o furacão do que gostariam. Na Flórida, presos de baixo risco foram usados em massa para limpar destroços após a tempestade, como trabalho prisional. Infelizmente, Helene teve ainda mais dificuldades devido aos esforços nos pôr sobre o seio para politizar a situação. Não é segredo que o país está a menos de um mês de uma grande eleição. Mesmo com o risco iminente para quem não tem as informações necessárias, a desinformação se espalhou como fogo em mato seco. Um congressista do Zessomé-Sim afirmou nas redes sociais que um grupo não especificado estava controlando o clima para causar o furacão Helene. Vários oficiais e líderes do Partido Republicano, conservador do Zeuréua, fizeram essa afirmação. Afirmaram abertamente ou sugeriram que a ajuda a áreas atingidas por Helene pode demorar porque essas regiões costumam votar nos republicanos, enquanto os democratas controlam a presidência. Por isso, a Autoridade Executiva para a Resposta a Emergências, a FEMA, precisou criar uma página na internet para responder à enxurrada de desinformação, negando que a FEMA não tem recursos para o furacão Helene, que recusava voluntários ou solicitava doações em dinheiro. Ao mesmo tempo, a FEMA tentou esclarecer aspectos de sua resposta a desastres que foram mal interpretados ou distorcidos na internet. E então, há a questão do simples erro humano, ou como alguns poderiam dizer, atos de estupidez humana flagrante em um desses casos. A fábrica Impact Plastics está sendo investigada no Tennessee após mortes e desaparecimentos de pessoas presas no local. Segundo parentes e sobreviventes, esses trabalhadores foram obrigados a trabalhar mesmo com o furacão se aproximando. E eles alegam que eles ou seus parentes foram impedidos de sair até que fosse tarde demais, quando finalmente receberam permissão para ir embora. As águas da enchente já haviam inundado o estacionamento, tornando a fuga impossível. Até agora, a empresa tentou culpar outros. Em outro caso, Clemson, na Carolina do Sul, foi devastada pelo furacão Helene, que destruiu energia, água e causou escassez de gás. Ainda assim, a Universidade de Clemson sediou 26. Seja para o estresse interestadual na comunidade. E finalmente,
Há um elemento na resposta ao Helene que simplesmente se resume a uma falta fundamental de preparo federal para desastres dessa magnitude. A FEMA há tempos alerta sobre seus fundos cada vez menores, como disse a administradora Diane Criswell à rádio pública após o Helene. Estamos quase sem fundos para auxílio em desastres e desde o início de agosto usamos o financiamento para necessidades imediatas. Caris, essa mudança regulatória permitiu à FEMA desviar fundos para trabalhos urgentes e que salvam vidas. Mas é uma solução paliativa que só pode durar alguns meses, disse o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandra Mayorkas. Aguardamos outro furacão, mas a FEMA e os estados, assim como empresas privadas, não têm fundos suficientes para enfrentar a temporada. Na Carolina do Norte, as equipes de reparo não conseguiram acompanhar as previsões de quão rápido restabeleceriam a energia aos moradores, principalmente devido à grande extensão dos danos. A empresa Duke Energy explicou ao falar sobre seus 100 mil clientes em áreas com danos catastróficos, abre aspas, estamos falando de lugares onde as casas já não existem mais. Esse tipo de dano é administrado pelas companhias de energia quando um rio transborda ou um tornado atinge uma cidade. Com um evento tão grande quanto Helene, esse dano catastrófico ocorre centenas de vezes, afetando companhias de energia, reparo de estradas, distribuição de alimentos e mais. O que Helene revelou acima de tudo é a total falta de capacidade para lidar com eventos climáticos desse porte. Vá de cidade em cidade. E os danos que Helene causou são graves, mas não sem precedentes. Mas se você ampliar o mapa, a devastação está em uma magnitude que esses estados simplesmente não têm infraestrutura para lidar. Ao concluirmos o episódio especial de hoje, devemos olhar para o futuro e para as grandes implicações que o furacão Helene traz aos Estados Unidos e ao mundo. Helene foi uma anomalia histórica, já que grande parte da devastação foi em áreas onde furacões raramente passam. Asheville, uma das cidades mais atingidas pelo Helene, foi chamada de refúgio contra desastres naturais nos últimos anos. Com alta elevação, clima ameno e longe do mar, essa região do Zerucera não fica tão distante do Golfo do México. Mas certamente é longe o bastante para que, quando qualquer resquício de um furacão chegue lá, ele não seja mais notável do que qualquer outro sistema de tempestade que passa. Mas a realidade que o furacão Helene apresentou foi bem diferente. Os resultados mostraram muito sobre a preparação para emergências feita na área em comparação com a que não foi feita. O problema não era que assistentes locais, estaduais ou federais não saberiam resolver os problemas causados por Helene, mas sim que a escala e o impacto de um desastre tão grande e abrangente eram antes impensáveis. Nesta parte do país, há pouca infraestrutura adequada para lidar com um furacão de grandes proporções, porque furacões desse porte não são historicamente plausíveis nessa região. Ao mesmo tempo, a decadência da infraestrutura mais ampla dos Estados Unidos ficou totalmente evidente. Milhares de barragens americanas são conhecidas por estarem em más condições. Mais de 40% das pontes americanas têm 50 anos ou mais, e mais de um terço precisa de reparos. Mais da metade dos pavimentos das rodovias interestaduais rurais é considerada regular, medíocre ou ruim. Cada um desses problemas é solucionável, mas juntos formam um sistema quebrado, incapaz de ser resiliente diante de desafios. Quanto ao papel das mudanças climáticas no furacão Helene, a grande maioria dos cientistas e especialistas credenciados no assunto concorda que as mudanças climáticas tiveram grande responsabilidade. Não pela existência, mas pela intensidade do furacão Helene. Apesar da conotação cultural das mudanças climáticas, e especialmente da expressão aquecimento global, evocar a ideia de que o mundo está simplesmente ficando cada vez mais quente, a realidade do fenômeno é um pouco diferente. A maneira mais simples de conceituar como isso realmente funciona é pensar. Em relação à energia, não importa se está mais quente ou fria na atmosfera da Terra, mas sim que há muito mais energia presente. Se um evento atmosférico é uma onda de calor, uma nevasca, um furacão ou uma seca, há mais energia sendo despejada nesse evento atmosférico. Portanto, qualquer evento ao qual nos referimos será maior.
As secas duram mais e são mais severas, as nevascas aumentam e trazem mais neve, e tempestades tropicais viram furacões mais rapidamente e com mais força. Helene, ou uma tempestade tropical como ela seria no Golfo do México, por volta dessa época, mesmo se o clima estivesse em seu estado pré-industrial. Mas os danos causados por Helene, o poder, a duração e a devastação final da tempestade quase certamente se deveram a uma supercarga de energia que de outra forma não teria sido um fator. Claro, queremos reconhecer que em algumas partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos, a mudança climática continua sendo uma questão divisiva. Mas vamos colocar dessa forma para você. Mesmo que os humanos não fossem culpados pela mudança climática, as observações meteorológicas mundiais comprovam isso. No entanto, a atmosfera ficou tão sobrecarregada, ela está sobrecarregada. Desculpe a franqueza. Mas, na verdade, os efeitos dessa mudança vão se importar muito pouco com a filiação política das comunidades que serão devastadas neste caso específico. Uma grande quantidade de pesquisas anteriores e um número considerável de analistas especialistas conseguiram gerar números preliminares sobre o quanto a mudança climática foi um fator para o furacão Helena em si. O Oceano Atlântico Norte, por exemplo, armazena parte do excesso de calor gerado pela mudança climática. Segundo a organização Climate Central, as águas excepcionalmente quentes que geraram o furacão Helena no Golfo do México eram entre 200 e 500 vezes mais prováveis do que em condições pré-industriais, superalimentando eventos atmosféricos na região. Enquanto os americanos passam da limpeza do furacão Helena para Milton e outros, o mundo também precisará voltar sua atenção para outros lugares. No entanto, diante desse tipo crescente de desastre no mundo, não basta apenas repetir as lições aprendidas com Helena em outros lugares. Dissemos isso há pouco e vamos repetir. A mudança climática não apenas deixa tudo mais quente, ela potencializa qualquer evento climático extremo que seja comum em determinada região. Ela aumenta a frequência e intensidade desses eventos. O gerenciamento de desastres não pode ser generalizado, simplificado ou feito rapidamente. Mas é absolutamente fundamental, e o mundo pode escolher se preparar agora ou ser pego de surpresa quando a crise chegar.